Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do podcast Papo no Corredor, o podcast para destrinchar os BOs corporativos. É mentoria? É terapia? Não, mas é terapêutico. É o momento que a gente encontra para falar dos BOs de forma leve, com bom humor, mas sem perder a sanidade mental. É isso aí. Aproveite, curte o nosso canal, inscreva-se no YouTube, também estamos no Spotify e nas redes sociais, Instagram, como papo no corredor.podcast, tem o Instagram da Lid, que é @liddora, e o meu Instagram profissional, que é @mentoria_Gislaine. É isso aí. E temos os nossos patrocinadores. Nós temos o Meu Biscoitinho, são biscoitinhos personalizados. Você pode fazer para o seu Uhum. time, você pode fazer no evento da sua empresa. E também temos o patrocínio da Trip Canadá, que te leva para trabalhar, estudar ou morar no Canadá. Já tive essa experiência de morar lá, vale muito a Se pena. Deus quiser, terei também. Boa. Hoje, o nosso tema, Giz, é: você sempre será o vilão de alguém. Odete Roitman. Como assim o vilão de alguém? Como assim? Pois é. Falei desse tema com a minha filha, ela falou assim: eu também? Falei, um dia você será o vilão de alguém. Pois é. Então, assim, imagine a cena, um gestor muito focado, por exemplo, em processos, em metas, extremamente competente, deixa a empresa. Por conta, mandado embora, não importa. Saiu da empresa. E aí no café tem um grupinho que diz: graças a Deus foi tarde. Esse já Esse irá. aí não ouvia ninguém. E tem um outro grupinho dizendo: poxa, isso foi uma perda. Ele era um líder incrível, transparente e focado em resultado, o melhor que eu já tive. Ou seja, não existe um líder ideal, né? Uhum. Então, afinal, ele era um herói ou ele era um vilão? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa realidade de não agradar todo mundo. Uma hora a gente vai ser o vilão de alguém, né? O importante, obviamente, é a gente ser ético, né? Com Sim. todo mundo, mas uma hora alguém não vai gostar da gente e tá tudo certo. E aí, trazendo um pouquinho dos dados, que não são dados necessariamente, mas são algumas reflexões, né? Primeiro que o ser humano, ele tende a ter um viés de confirmação, ou seja, eu quero ter pessoas que se pareçam comigo, Sim, né? mais fácil. Existe uma questão de diferença de perfis, então a gente, até que quando faz DISC, assessment, a gente sabe que tem diferenças e isso pode levar a uma incompatibilidade de perfil, isso não quer dizer que a pessoa é incompetente, né? E também uma armadilha do sempre querer agradar a todos. Então, algumas pesquisas sobre liderança apontam que o esgotamento mental vem dessa necessidade de aprovação, né? Às vezes tem líder que quer ser 100% gostado e isso não existe e isso pode interferir no processo de tomada de decisão. Então, o tema é isso. Você já foi vilão de alguém, Giz? Me conta. Eu acho que eu sou sempre vilã de alguém, porque essa característica de trazer às vezes a verdade, mesmo que de forma respeitosa, tem gente que prefere não dizer, não que vai preferir a mentira, mas que não precisa também falar tudo. Então, eu acredito que sempre serei. Por outro lado, eu também, né, te ouvindo aqui, fui lembrar de pessoas que eu achei que eram heróis e outras que foram vilãs na minha carreira. Mas o que é mais importante é que, assim, é mais fácil a gente gostar daqueles que são parecidos e mais difícil da gente não gostar de quem não é. Mas tem um fator que é, para mim, a chave disso tudo, que é o julgamento. Uhum. Porque nós, seres humanos, né, passíveis de erros, a gente julga o outro o tempo inteiro. E é daí que nasce porque fulano é vilão e fulano não é vilão. Existe o vilão, quando a gente vai olhar para filmes, histórias que é aquela pessoa ruim, que faz as pessoas sofrerem. Existe esse vilão também no ambiente corporativo. Não é desse que estamos falando. Estamos falando daquele que você não admira, que você não tem talvez os mesmos valores, né, não compartilha das mesmas ambições ou, né, os mesmos pensamentos. A gente até brinca, e não estamos falando só de é futebol, ou religião, ou partido político. Não, dentro do ambiente corporativo, às vezes você lidera de um jeito que eu prefiro liderar de outro, ou você trata, né, uma pessoa assim, sabe? E é por aí que a gente vai, pela admiração ou pela, né, assim, não tenho muita tolerância com esse perfil. E aí, quando a gente aplica ferramentas de assessment, quando a gente faz trabalhos de team building, Uhum. isso fica mais evidente ainda, porque você coloca lá, né? E é meio que proposital. Vamos falar do DISC que a gente conhece bem, né, Lid? Você vai separar as pessoas, quem é alto D, quem é alto S, quem é alto I, quem é alto C.
aqui bem rapidamente, tá? Porque cada uma das letras do DISC quer dizer uma coisa. Então, D dominante e influência, D dominância e influência, C conformidade e estabilidade. Então, uma pessoa é mais dominante, mais influente, enfim. E aí que começa a desmistificar, mas por isso que eu não gostava tanto dele, porque ele é muito diferente do meu Uhum. perfil. E aí, de novo, então eu não vou entender como a pessoa é. Eu olho, julgo, porque eu não sou assim, eu não gosto disso. Então, para mim, é vilão. Olho, gosto, julgo de novo, e para mim é o herói. E é aí que começam as questões nas relações, porque às vezes o herói é uma pessoa que depois lá na frente você não vai dar bem, vai se dar bem. E não tem aquela pessoa que você bate o olho e fala, nossa, eu achei que essa pessoa era tão antipática, tão E assim, depois muda de e opinião. depois muda. Então, as pessoas precisam limpar, né? Vou até limpar a minha lente do óculos, de que o julgamento é quem define o outro. É isso É aí. isso aí, E o Lívia? julgamento faz parte. Total. A gente vai julgar, seremos julgados e tá tudo certo, né? Aqui o que a gente traz e que é interessante, né? Porque vamos falar de LinkedIn até da vida. A pessoa saiu, vai lá postar no LinkedIn, né? Todos nós, ou na grande maioria. É muito legal, eu gosto de observar esse comportamento humano, porque aí eu conhecendo, se eu conheço a pessoa, Primeiro, né? Se obviamente, né? conhece, Se né? eu conhecendo, ou eu sei quem gostava ou não daquela pessoa, de certa forma, porque a gente sabe, Claro. né? E aí a gente vê os comentários, ai, saiu, desejo boa sorte, sucesso. Às vezes você vê comentários de pessoas que você não esperava ver. Você fala, "Ai, deu Às mais uma. vezes você vê e gente, é o ser humano e tá tudo certo. E também, assim, uma coisa é a pessoa na empresa, fora da empresa a pessoa gosta, e ele na empresa tinha uma rusga ali, porque um era cliente, outro era fornecedor, né, e eram áreas, que tinha atrito, e também tá tudo certo, né. Mas é sobre isso, assim, uma hora você vai ser o vilão de alguém, né, você vai sair, tem gente falando de você que: "Poxa, que perda, que chato", e tem gente falando: "Graças a Deus", né. Então essa necessidade da gente ser querido e agradado, é impossível de chegar, né, Uhum. nesse target Nem aí, né. Jesus Cristo agradou todo mundo, quem Quem somos somos nós na nós? fila do pão? É isso aí. Então aqui a reflexão é: não existe profissional ou líder ou colaborador ideal, né, existe aonde você tá e tá fazendo sentido naquele momento, né. E aí eu queria trazer aqui, né, quando uma pessoa sai, seja por voluntário ou demissão, o que for, ela sempre vai dividir opiniões, né. Então é isso que a gente comentou aqui. Só que também tem uma questão de a gente falou de feedback, já falamos bastante sobre isso aqui, da questão do ponto cego da pessoa, mas o quanto às vezes a pessoa nem sabe que ela tem essa visão, né, esse ponto cego. Ela não sabe que ela é vilã. Ela não sabe que ela é vilã. Ela acha que ela é o herói, mas no Ela fundo acha ela que é ela é o herói, né. E aí, assim, é Eu muito tenho um bom exemplo interessante disso. a gente bom, eu vou falar um pouco por mim, né, eu tento ter uma liderança próxima e tudo mais, e teve um momento na minha carreira, no começo da minha gestão, razoavelmente no começo, ainda como coordenadora, que teve um momento que o time começou a sair. Tipo, as pessoas saindo, eu pensei: "Meu, ninguém gosta de mim, meu Deus". Eu lembro que eu cheguei para o meu gerente na época e falei assim: "Meu, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Ninguém gosta de mim". Porque a gente tem essa necessidade, a gente acha que ser um bom líder, aquela pessoa vai morrer com você, né. É. Ah, vai gostar de mim pro resto da vida e Não pode tal, gostar né. de outro Não líder pode mais do que gostar de de outro líder, mim. não pode querer sair, por que que a pessoa quer sair e tal. E aí foi até engraçado, porque foi um momento em que uma outra empresa estava recrutando e a Uhum. gente sabe disso, e aí, enfim, né, Foram buscar os melhores a gente não profissionais. consegue competir, né, quando existe essas fases, às vezes, do mercado, Sim. e a gente até brinca, era uma filial da empresa na outra empresa, né. Então não era necessariamente sobre a Lidiane, né, embora obviamente, se a pessoa não ficou, pesou e tá tudo certo. Mas também o quanto às vezes a gente atrela, a competência, ou a gente ser bom naquilo, se as pessoas gostam da gente, né. E aí não necessariamente é isso. Né, e às vezes ser vilão também ser vilão porque eu sou cliente daquela área ou eu sou fornecedor daquela área, e aí a pessoa: "Pô, não entrega, não fez e não sei o quê", mas no contexto operacional da situação e não na pessoa, né. Perfeito. Então, são essas reflexões do a gente uma hora vai ser vilão de alguém. Você tem algum exemplo disso? Olha, eu tenho um exemplo ótimo, claro que eu também já fui vilã, enfim, e que bom que também não fui só vilã, mas tem um exemplo aqui muito, muito legal de compartilhar, de um líder, que ele era muito bonzinho com todo mundo.
Ele era uma pessoa boazinha, uma pessoa muito gentil, muito educada, mas era aquele bonzinho que às vezes você falava: "Mas tá sendo bonzinho demais", porque ele queria ser gostado, ele queria ser reconhecido, ele queria ser validado. Então, às vezes, ele até criticava um outro gestor que era mais duro para dar algum tipo de feedback, porque ele fazia todo aquele Uhum. cenário e tudo mais. E aí, na pesquisa de clima dele, o resultado foi ruim. Hum, Ruim que eu digo assim, a gente fala que um resultado bom é acima de 70%. Entre 70 e 80 é até uma média de mercado, e é um bom clima, porque a gente acha que só 90% de satisfação é bom. Não, 70 e 80 já é muito bom. Mas abaixo de 70, não é que é ruim, mas é um percentual que a gente, enquanto a empresa, presta atenção. A dele deu 61%. uou. E o ser humano se compara com os pares. Ele foi olhar da par dele, que era uma gestora mais, tipo, assertiva, respeitosa, mais assertiva, falava o que pensava, era mais crítica, e o resultado da clima dela foi melhor que a dele. Eu juro. Contra-intuitivo, digamos. Exatamente. Ele ficou assim tão decepcionado, mas tão decepcionado, porque ele falava assim: "Mas as pessoas gostam de mim, mas eu sou um líder legal, mas assim, nunca teve problema na equipe". Aí eu tive que sentar com ele e falar assim: "Olha, ser legal, ou ser uma pessoa, né, que tende a evitar o conflito ou o confronto, não necessariamente é isso que as pessoas gostam. Às vezes até espera de um líder que traga, que questione, desde que seja respeitoso, né. Ou, às vezes, é que nem pai e mãe: "Ah, deixa fazer É, tudo, é isso aí. deixa fazer tudo, então esse pai é legal". Às vezes é com esse pai que o adolescente briga, porque às vezes aquele que chama atenção, de novo, da forma educada, não é ele que é o vilão. Então, às vezes, a gente acha que o vilão ou o bonzinho, né, ou o herói é aquele que é bonzinho é sempre o herói, aquele que é mais crítico, que chama atenção ou que é mais duro, às vezes até mais seco, esse é o vilão. Não é isso. A gente está falando de afinidade, de julgamento, mas principalmente de atitudes. Uhum. Então, o que que é ser de fato? Você sempre vai ser o vilão de alguém ou por conta da sua ação, depende se você está fazendo uma ação que aquela pessoa não gosta, mas o outro gosta, ou por conta do julgamento, ou por conta dessa afinidade. Uhum. Então, esta decepção dele foi assim, o ponto-chave para ele, inclusive, começar a fazer terapia. Porque Olha. ele sempre achou que ele era muito bom líder. E tinha sido a primeira vez, segundo ele, né, eu não tenho como contestar, porque eu não trabalhei com ele em outras empresas, que o resultado dele tinha sido ruim. E olha, não é sobre as pessoas gostavam dele pessoa, mas ele não era um bom gestor, porque não dava feedback, justamente não chamava atenção, ou tratava todo mundo igual. Então aquele que estava entregando muito bem, ele tratava do mesmo jeito daquele que não estava entregando muito Porque bem. era legal com todo Porque era mundo. legal com todo mundo e ele Uhum. queria ser legal com todo mundo. E a outra Uhum. gestora que ele apontava e julgava, as pessoas gostavam, porque ela era mais transparente. Ah, tem gente que prefere transparência, tem gente que não, mas é sobre isso. Uhum. Então, é importante que você sempre olhe o que que eu vou, acrescentar na experiência ou na relação com o outro. Se eu sou respeitoso, se eu sou correto, se eu sou ético, mesmo assim, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. É. E aí, Giz, a gente fala bastante de autenticidade, você, obviamente, Nossa, mas eu né? Fala bastante de autenticidade, e aqui entra uma questão também que é assim: digamos que também um líder vai substituir um outro. Às vezes acontece na empresa, a pessoa saiu, X por um motivo, e talvez ela era uma pessoa gostada, vamos dizer assim, né? sim. Gostada, é a palavra? Querida, Querida, maravilhosa, tal. E aí é difícil você assumir um time que teve essa liderança anterior muito boa, que era admirada e tudo mais, né? E aí corre o risco desse novo líder que assume essa cadeira querer ser igual. Querer ser gostado tanto quanto. E aí perde a autenticidade, né. Então, quer tentar: mas como ela fazia? Ou como ele fazia? Como ele era? Ah, mas o que que vocês go" e aí quer tentar se encaixar nessa mesma admiração que a liderança anterior, né. E aí perde a autenticidade. E aí, às vezes, é isso que faz até essa nova pessoa ser o vilão, porque ela não tá sendo ela, né. Essa pessoa não está sendo não verdadeira, tá sendo autêntica. ainda que seja diferente.
né. E também essa questão quando a gente fala de perfil, né, e aí a gente está falando de incompatibilidade de perfil, de novo, não de competência, né, a gente entender também se não é uma inflexibilidade, né, às vezes virou vilão porque não pensa como eu, porque não Exato. toma decisão como eu, porque não concorda como eu faço, né, e às vezes é só uma questão de incompatibilidade, aí entra um pouco do autoconhecimento. Se eu sei que eu funciono assim, que eu sou assim e que o outro pode ser diferente de mim, como que a gente faz isso funcionar? Porque senão a gente também tende a procurar, e eu já vi isso acontecer. Uma vez a gente tinha um líder que era super querido, né? Um líder que era, né, não era meu líder, mas ele era um líder na área, super querido. E eu via que ele, conforme ele mudava de área, algumas pessoas queriam acompanhá-lo, né? Hum, Ah, mas é porque ele me convidou, eu vou. Ai, o fulano foi para onde eu vou. E as pessoas iam por ele, e não pela oportunidade, pelo desafio e tudo mais. E quando você atrela a sua carreira a uma pessoa, né, acho bastante perigoso. muito. Que acontece? Em um determinado momento ele saiu da companhia para uma outra oportunidade melhor, e não levou ninguém. É, e não tem E obrigação não de tem levar. obrigação, né. E não levou essas pessoas, era uma fidelidade dessas pessoas para com ele, mas não uma obrigação dele para essas pessoas, né. Então, e aí as pessoas ficaram, assim, meio decepcionadas, né. "Poxa, mas a gente seguiu ele de certa forma, né, a gente abriu mão do que eu tinha para ir acompanhar ele numa determinada oportunidade". De novo, a carreira é algo individual, né, a decisão é sua. E aí quando você atrela isso a um líder e o ponto contrário também, né, "Ah, é um líder muito ruim, eu não aguento mais, vou sair", lógico, tem que sair Sim, mesmo, tem que você sair não mesmo. está satisfeito, e tal. Mas não, tomar decisões de carreira só baseado nessa liderança. "Ai, meu líder é um vilão, eu odeio, não gosto, uma pessoa", e aí eu tomo todas as decisões da minha carreira, às vezes eu abro mão até de uma oportunidade que eu tenho por conta disso, antes de tentar outros meios, né, que a gente Uhum. já falou bastante aqui. Então, assim, essa figura do vilão ela é preocupante quando a gente não tem clareza, né, de que, assim, eu posso estar sendo o vilão de alguém sem intenção, aqui a gente está falando sem intenção, É. né, e eu posso estar lidando com uma pessoa que eu tô caracterizando como vilão do meu viés. Do meu ponto de vista. E às vezes eu quero até tentar convencer as outras pessoas: "Não, mas essa pessoa é isso, mas essa pessoa é aquilo", e a pessoa não tá enxergando o que você tá enxergando. "Nossa, mas eu não acho que essa pessoa é isso, eu não acho que essa pessoa é ruim", né, pra mim ela é uma pessoa boa. Eu já aconteceu de fazer como às vezes a gente faz mentoria de pessoas, né, uma conhece a outra e por indicação, da pessoa ter uma leitura assim, e tudo bem, é a leitura dela, né. Mas o quanto a gente tem que tomar cuidado, porque tá na linha do julgamento, né. Então isso é uma linha perigosa. É tão perigosa que, já aconteceu também de uma pessoa cristalizar que vou pegar o gestor, porque às vezes ele é a vítima mesmo, nem sempre só o gestor é o ruim. E coloca ele como vilão. E aí começa a levar outras pessoas a acreditar que ele é o vilão. E Uhum. aí a pessoa tá indo para um lado que, de novo, não é caráter que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de afinidade, de perfil. Mas eu já vi acontecer de líderes serem queimados, né, se tornar o vilão, porque essa outra pessoa, né, do time Uhum. foi trazendo: "Ó, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo". E ele mesmo não estava nem percebendo, porque ele não estava sendo vilão, então, Uhum. Não assim, era não intencional era e nem nada. intencional, nada, era por uma questão disso, né, e foi um líder, e até você me fez lembrar que substituiu sim uma pessoa que era legal. E ele não fez questão de: "Ah, eu preciso forçar a barra para ser legal", mas ele não estava sendo inadequado, mas ele era uma pessoa mais, né, na Uhum. dela, tal. E foi feito essa contaminação da equipe, ou seja, eu estou prejudicando a carreira de alguém, porque eu assumo que é vilão, estamos falando do vilão que não é o vilão de caráter, é o vilão por não ter afinidade de perfil, porque o que é por caráter a gente tem que tratar. E aí eu posso prejudicar essa pessoa. Aí eu começo a avaliar, aí então eu vou detonar no clima, eu vou falar dele para o gestor, eu vou falar dele no corredor para outras pessoas, e muitas vezes a gente faz isso com quem a gente acha que é vilão pelo nosso olhar. E eu Uhum. posso estar sendo muito injusto, porque lembra, a gente falou que é parte de um julgamento, é a parte julgamento seu, Uhum. né, da sua ótica, é a partir do seu viés, é a partir da sua afinidade de perfil, que legal, você não é obrigado a gostar de todo mundo e você não é obrigado a que todo mundo goste de você. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque é um campo perigoso entre o que é vilão, porque não simpatiza ou porque não tem, né, o mesmo perfil,
daquele que, ok, que deveria ser tratado, porque senão a gente prejudica e muito a carreira das pessoas, Uhum. mesmo. E aí o É, gestor pro colaborador, às vezes eu mando exato. embora, às vezes eu não quero na equipe, ou eu queimo essa pessoa porque eu acho que é vilão e às vezes é só sobre o meu viés. Faz sentido? Muito, e você me trouxe uma reflexão que é assim, vale para os dois lados que você trouxe agora, né? Ou eu transformo aquela liderança em vilão, ou um colaborador que me enfrenta de certa forma. Total. E aí, o que que acontece? Dá a sensação, né? A gente vê assim em alguns comportamentos que as pessoas elas estão querendo evitar qualquer tipo de fricção. Ah, eu só quero relacionamentos que eu gosto, que é fácil, Porque que eu acho que isso saiba que é leveza. lidar. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, nessa coisa da, ai, saúde mental, não quero me sentir pressionado. Gente, então assim, calma, né? Uhum. Então assim, tanto para o líder quanto para o liderado, se espera uma determinada fricção, não são pessoas iguais, E é né? até bom. E que bom, exatamente. Então assim, é vilão e que ponto? Se a gente não tá falando de caráter, tiramos isso da Já frente. tiramos. Ah, mas a pessoa discorda de mim. Que bom. Ah, mas a pessoa me traz um outro ponto de vista. Que bom. Ah, mas a pessoa. É sobre isso, né? Então a gente também aceitar e ter uma tolerância com a divergência de pensamento, né? Isso para a liderança é importante, porque tem uma coisa da hierarquia, ah, não concorda comigo, tem um peso 2, posso Sim. tomar decisão. Uhum. Só que assim, você ter só pessoas que concordam com você, não é saudável nem para você crescer, né? Porque você não tem ninguém te apontando risco, não tem ninguém te trazendo inovação, porque as pessoas pensam igual você, vai sair só o que você faz, né? Exatamente. Então, acho que aceitar um tipo de conflito, Conflito. um tipo de conflito nessa situação é inclusive produtivo. Poxa, eu Total. tenho uma pessoa que sempre me provoca, me faz eu pensar de uma outra Às vezes eu forma, aprendo mais com ela. não é? Então, esse é um ponto, né? Então, assim, esse funcionário vilão, na verdade, é a pessoa que vai te ajudar a ver as coisas por um outro ângulo. E o mesmo vale para o líder, porque às vezes a pessoa também fica pulando de galho em galho, porque, ah, mas esse líder aí nunca vai me promover, esse líder não gosta de mim, a culpa é do meu líder, o meu líder, e aí nunca é, aceita que a liderança é para te trazer as verdades, às vezes. Se o feedback funciona, né? Se é um feedback real, aceitar que a pessoa tá ali para te desenvolver, né? Então aceita um pouco, eu até brinco que eu falo assim, quando você tem uma pessoa muito difícil no seu time, para cima ou para baixo, né? Pensando Uhum. se você é um liderado ou um Difícil no líder, sentido de ser uma pessoa que conflita. difícil, exatamente, difícil no sentido de afinidade diferente Isso. da sua. Eu falo que você tem um mentor ali, porque é a pessoa que te provoca, né? É a pessoa que E faz você provoca mudar. bem. Provoca bem que você fala assim: "Realmente ela tem razão, é chata, mas Exatamente, e tem faz te razão". sair daquele lugar que você já tá, né. Então assim, o vilão pode ser uma coisa boa, tá aí, É. o vilão pode ser uma coisa Se boa. não for sobre caráter, Exatamente. muitas vezes ele pode ser realmente aquilo que você precisava para ser melhor líder ou melhor colaborador. E para mim vai ficar muito forte essa questão da injustiça que a gente comete. Então, eu já me senti muito injustiçada por uma ex-chefe que eu já tive, e aí eu posso falar, porque eu já tive várias ex-chefes, porque justamente por conta desse conflito, que não aceitava, e eu já aprendendo a fazer o conflito de maneira certinha, né, falando com respeito, enfim, mesmo assim não aceitava, aí começou a querer me tornar vilão para as outras pessoas, porque aí você vai Uhum. desgastando a imagem da pessoa. E aí esse que eu acho que é o mais complicado, É, o gestor olhar para aquele que não quer reconhecer o bom do vilão, né, de novo, não é o caráter, e é bom sempre reforçar, porque senão a gente vai falar: "Tá defendendo", né, não. E aí eu prejudico a pessoa. Ou exatamente. eu prejudico para cima, às vezes até um colega, não tem aquele colega dentro da equipe, que tem aquele que todo mundo gosta, que é o que conversa com todo mundo, sabe falar todos os assuntos, e tem aquele que às vezes é o, entre aspas, o chato, o crítico, "ai, nada tá bom isso aqui", mas às vezes ele tá certo e precisa dele para que todo mundo olhe, o Uhum. processo tá meio quadrado mesmo, a gente tá entregando a bola quadrada para outra área, não tá entregando redondo, e aí a pessoa até pode falar assim: "É chato, mas tem razão". Ok, Uhum. é, sendo respeitoso e tendo ética, a pessoa tem que ter o perfil que ela tem, Exatamente. certo? Porque senão Certo. você, aquilo que eu concordo, eu, nossa, coloco, né, dou um troféu. E aquele que eu não gosto, eu vou prejudicar e prejudica a gente. Quantas vezes a Prejudica. gente cristaliza a imagem de uma pessoa? Muito.
e muito. prejudica ela, certo? Certo. E é isso, e é a gente também aceitar que a gente não vai ser gostado o tempo todo, né, E seja como não liderado, vai. seja como vai ter gestor que não vai gostar do nosso jeito de criticar ou de apontar uma questão, e não vai ter afinidade, vai ter liderado que não vai dar, e tudo bem sair também, né, tudo bem, não Sim, gostei, não deu match, o santo não a pessoa bateu. até tem caráter mesmo, mas não É, mas não bateu. funciona, as coisas não andam, não consegue entrar em acordo, tá tudo É até melhor certo. sair do que ficar falando mal da pessoa e É isso aí. descredibilizá-la. É, e tudo bem ser o vilão de alguém em algum Ai, momento. eu já fui com certeza, várias vezes. Ah, então vamos caminhando para nossas dicas das mentoras. Você quer Ótimo. dar uma dica para o líder ou para o liderado? Vou deixar você escolher. Então você pode dar uma dica para o líder. Então tá bom. Primeiro, É, bom, líder, olhe para os desiguais de maneira igual. O que eu quero dizer com isso? Aproveite a complementariedade de perfis, aproveite pessoas que são realmente pensam diferentes. Eu até sugiro que você tenha essas pessoas na sua equipe. É legal trabalhar com pessoas parecidas, mas também é legal trabalhar com pessoas que são muito diferentes. Então a dica para você é não escolha aquele que está muito diferente de você, escolha a pessoa que tem competência, escolha a pessoa que traz o resultado e que está disposta, né, a se desenvolver, independente se você topa ou não com o perfil dela. Desde que tenha respeito e ética, eu acho que até é uma boa dica para você. boa. E o mesmo vale para o liderado, de certa forma, né? Então, assim, aproveite o que esse líder provoca em você, né? Então, em vez de cristalizar um líder vilão, se não for caráter, obviamente, seja flexível, se adapte. Como que eu lido com esse tipo de perfil? Porque eu também falo que quando a gente não aprende alguma coisa, essa coisa se repete. Aí eu mudo de empresa, acho um líder igual. Eu mudo de time, é um karma. É igual Então, namorado. é um karma. Então, assim, olha para isso e fala: o que que eu preciso me desenvolver para lidar com esse tipo de pessoa? Porque uma hora é o seu líder, uma hora é o seu cliente, né? Uma hora é um par. Então, a gente também se adaptar e mexer na gente o que a gente precisa aprender para lidar com aquele tipo de perfil. Não é tolerar. Se tá demais, enfim, aí precisa de uma mudança, mas dentro de uma coisa passível de ser aceita, aprende, flexibiliza, né? Se desenvolve nisso e fala: eu vou domar esse leão. E Isso aí aí. é isso, beleza? Então, Show, mais um adorei. episódio e a gente aguarda mais dicas nas nossas redes sociais. A gente se Até vê por aí. mais! Tchau, tchau, pessoal.